Hare Krishna, Marcelo Magalhães aí, aqui no Instagram, Marissa Santos, Hare Krishna. Quem mais aqui? Coto, 7691, ok. Carmel, Hare Krishna. Bom dia. Bom, hoje é um dia muitíssimo auspicioso, Marcelo Magalhães, Hare Krishna, que hoje é chamado mais auspicioso dos eventos, que é o dia do aparecimento transcendental, né, de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, o grande fundador Acharya da grande sociedade internacional para a consciência de Krishna. Peraí que caiu aqui. Pronto, já voltou. Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. É aquele que trouxe, né, para nós, por sua misericórdia inconcebível, né, trouxe para nós a consciência de Krishna, sem a qual, sabe lá onde é que estaríamos nesse momento, né? A gente não tem a menor ideia onde estaríamos se não fosse por Srila Prabhupada, né? Então, temos essa eterna dívida com Srila Prabhupada, e hoje, por isso, é chamado mais auspicioso dos eventos, porque é o dia do seu aparecimento transcendental neste mundo material, né? Bom, então antes de começarmos a nossa leitura, eu vou colocar aqui o Prabhupada cantando o Sri Guru Astaka. Sri Guru Astaka é uma canção que se canta todos os dias às 4:30 da manhã, quando abre a primeira vez o altar nos templos do mundo inteiro. E é dito que se a pessoa cantar essa canção todo dia, na hora do Brahma Muhurta, ela, ao deixar esse mundo, não volta de novo a nascer nesse mundo material, né? Então, vamos, vamos cantar agora 8 horas da manhã, dá no mesmo, né? E vamos acompanhar Srila Prabhupada. Depois eu vou ler o Bhagavatam, vou fazer a leitura e já vou falar sobre o aparecimento transcendental de Srila Prabhupada, né? Então vamos aqui, vamos começar ouvindo Srila Prabhupada cantando. Vou botar aqui no... Não sei se aqui não está pegando. Deixa eu ver aqui se está pegando aqui a internet, tá? Não sei por que está rodando aqui, ó. A cobrinha está rodando? O que será? Vamos ver aqui. A cobrinha está rodando. Não está? Está conectado. Está conectando. Ah, agora está conectado. Estava desconectado. Acho que agora vai. Mais uma vez, vou fazer a tentativa. Vou botar a Srila Prabhupada aqui cantando. Vamos ver.
está acontecendo aqui. Vamos ver aqui. Agora vai. Lalita Loka Naya Karuna Ganaganatam Kashakalana Punarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Prabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramada Manasura Sena Romansa Kampai Vitarangam Bhado Vande Guru Sri Charanarvindam Saradva Nalida Loka Yakaruna Ganaganatam Ashaka Ganagunarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Yahapna Dana Nityanana Garata Mandira Marjanado Vigraha Nadana Nityanana Garata Mandira Marjanado Vasya Bhattam Stani Yugatopi Vande Guru Sri Charanarvindam Vanalita Loka Vaya Karuna Ganaganatam Sakalana Narnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Chaturvidasi Bhagavat Prasada Satmanachitam Hari Bhakta Sangam Itaiva Kirtim Bhagato Sadeva De Guru Sri Charanarvindam De Guru Sri Charanarvindam Adhikama Davayora Para Surya Lila Gunarupanam Pratikshana Swada Lolupasya Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Lalita Loka Naya Karuna Ganaganatam Kashyaka Ganagunarnavasya Vande Guru
Vigundayuno Rasikeli Sivyai Vigundayuno Rasikeli Sivyai Haribu Yutira Pechaniya Guru Sri Charanarvindam Guru Sri Charanarvindam Guru Sri Charanarvindam Gunaganatam Narnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Sakal Hari Ven Samasta Shastri Sabhavata Vasadihi Sabu Yatriya Eva Tasya Guru Sri Charanarvindam Kintu Prabhu Yatriya Eva Tasya Vande Guru Sri Charanarvindam Sadava Kalalida Loka Mayaka Gunaganatam Saptasakana Gunarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Prasada, Bhagavat Prasada, Prasada, Nagatiku Topi, Nam Subham, Shaya Shakti Sanjam, Subham, Shaya Shakti Sanjam, Vande Guru Sri Charanarvindam Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Vanaralida Loka Anayakaruna Vanaganatam Sakayana Narnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Guru Sri Charanarvindam Vande Guru Sri Charanarvindam Lalita Loka Karuna Ganaganatam Bhaksakana Gunarnavasya Vande Guru Sri Charanarvindam Vindam De Guru Charanarvindam De Guru Charanarvindam De Guru Sri Charanarvindam De Guru Sri Charanarvindam
Jai, Sila Prabhupada, Patita Pavan, Ki, Vyasa Puja de Sila Prabhupada, Ki. Mais uma vez, bom dia para todos. Nós cantamos agora o Guru Astaka. Eu vou ver se eu acho aqui o lyrics, né, a letra, né, da canção, a gente ler essa canção maravilhosa que a gente, todo dia no Mangalash nós entoamos, né? Vamos botar aqui a tradução e eu vou ler para vocês. Daí, vamos ver aqui se eu encontro aqui a tradução do Guru Astaka. Deixa eu ver aqui. Lyrics. Espera aí, só um instantinho que eu vou ver se eu acho aqui a tradução. Tá aqui. Só um minutinho aqui. Aqui tem propaganda. Guru Astaka. Não, aqui é outra coisa. Eu não estou achando aqui. Vamos ver se eu acho no Google a tradução do Guru Astaka, né? Eu tenho ela de cor, mas era bom lê-la, né? É mais interessante ler a tradução. Deixa eu ver se eu acho aqui no Google. Vamos ver aqui. Guru Astaka. Astaka. Tradução. E aqui. Aqui está. Achei. Vamos ver aqui. Vamos lá então. A tradução do Guru Astaka, né? Primeira. Chegou ali a Chitra Gopi Devidasi. Hare Krishna, Chitra Gopi, bem-vinda. Mantra Chaitanya, Hare Krishna. E aqui no Instagram da ISKCON Rio de Janeiro também entrou algumas pessoas, né? Temos aqui Jesus Nataraja. Jesus Nataraja. Estava ontem no templo. Ana Gratidão. Hare Krishna, bom dia. Hare Krishna. Bastante gente aqui entrou. Bom, vamos ler aqui a tradução então dessa canção. Primeiro verso, né? Sansara Dava Nala Lida Louca, Tranaya Karo Naga Naganatva, Praptasya Kalya Nagunara Navasya Vandeguru, Sri Charanara Vinda, né? Então diz assim, que esse mundo material é tal qual um bosque em chamas, que queima, e para salvar-nos como nuvens, né? Krishna, então, traz o nosso Gurudeva para chover a misericórdia, né, sobre nós. Adoro os pés de lótus desse Gurudeva. Quer dizer, a chuva cai, né, a chuva da misericórdia de Krishna, cai no mar, né, e depois o sol vem e evapora, e essa nuvem vem e cai sobre a terra, né, fertilizando a terra. Então, da mesma forma, essa é a comparação que o Guru traz oceano de misericórdia, através como fosse uma nuvem de chuva, e jorra sobre nós almas condicionadas nesse mundo material, né, que é comparado a uma floresta em chamas, né? Assim como tem aquelas queimadas, né, que só mesmo apaga quando chove. Da mesma forma, a nossa existência material é como um fogo ardente, né, da existência material, que só vai apagar se houver a chuva de misericórdia jorrada pelo Guru, né? Isso é bem bonito, esse primeiro verso. Aí o segundo diz assim, Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita, Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita, Paditramaja Manasora Sena, Romanchakam Pasrutarangam Vande Guru Si Charanaravinda, diz assim, no Kirtana de Goura, cantas e danças, com uma bela música, o teu ser se alegra, tua pele arrepia
choras e tremes. Aos teus pés de lótus eu adoro, ó Gurudeva. Né? Assim, falando como que o mestre espiritual, como devoto puro, ele fica em êxtase durante o Kirtana, né? Chega a tremer e até chorar, e a pele dele se arrepia quando ele canta, faz o Kirtana de Chaitanya Mahaprabhu. Né? Aí o verso seguinte: Sivrigrahara Dana Nityanana Shingaratam Mandira Marjanado Yuktasa Bhaktaschanyam Jatopi Vandegorosi Charanaravinda. Adorar tuas deidades te dedicas, as vestes veste as deidades e adornas seu templo limpas. Teus bhaktas ocupa desta maneira, aos seus discípulos, né? Teus pés de lótus eu adoro, ó Gurudeva. Aí depois eles botaram em forma de verso também aqui, né? O verso 4, né? Verso Teva Trip Chaturvidasi Bhagavat Prasada Swadana Triptam Hari Bhakta Shangam Kitoeva Triptim Bhajatosadeva Vandegorosi Charanaravinda. Aí fala assim, quando as 4 classes de prasada, aquelas que são assim, mordidas, que são lambidas, que são bebidas, né? Quando essas 4 classes de prasada ofereces em rica festa aos bhaktas, teu coração de alegria se enche. Teus pés de lótus eu adoro, ó Gurudeva. Ele fica muito feliz quando vê os devotos tomando prasada, né? Então ele diz, ele oferece esses 4 tipos de alimentos, né, para os bhaktas, e ele fica muito feliz quando vê os devotos comendo essa Bhagavat Prasada, né? Foi no verso 5, Siradhika Madhava Yorapara Madhurya Lila Gunarupanamna Pratikshana Swadana Lolupasya Vandeguru Sri Charanaravinda. Na doçura de Radhika e Madhava, suas qualidades, formas e nomes anseias, suas infinitas glórias proclamas. Teus pés de lótus eu adoro, ó Gurudeva. Foi no verso 6, Nikunjajuno Rati Kelisidyai Yayalibiri Uktira Prekshaniya Tatrati Dakshanati Valabhasya Vandeguru Sri Charanaravinda. Assistir o lila de Radha e Krishna é tudo o que as gopis desejam. Quando a elas sabes bem servi-las, teus pés de lótus eu adoro, Gurudeva. Agora o verso 7, que é Saksaharit Venasa Masta Shastre Utastata Bhavyata Eva Sabi Quinto Prabhurya Priya Eva Tasya Vandegorosi Charanaravinda. As qualidades de Hari em ti estão. Shastras e sadhus que nos revelam, comprovam isso. Por isso mesmo o Senhor Krishna tanto te ama. Teus pés de lótus adoro, ó Gurudeva. É porque ele desenvolve as qualidades de Krishna, né? Isso está em todos os shastras e sadhus, falam também isso. E por isso o Senhor Krishna tanto ama o mestre espiritual, né? Agora o verso 8, que é o último, né? Yasya Prasada, Bhagavat Prasada, Jasya Prasada, Nagati Kutopi, Dainastu Vansta, Saya Shastri Sandhya, Vandeguru, Sicharanaravinda. A tradução é: sem a misericórdia do mestre espiritual, a pessoa não pode obter a misericórdia de Krishna. Só através da misericórdia do mestre espiritual a pessoa obtém a misericórdia de Krishna. Tuas glórias eu canto então 3 vezes ao dia. Sem a tua graça, em verdade, nada prospera. Teus pés de lótus eu adoro, ó Gurudeva. Quem canta esse Astaka, a Gurudeva, no Brahma Muhurta com devoção, ele faz um seva diretamente a Krishna, que é o rei de Vrindavana. Já Haribo,
Srila Prabhupada Ki Jai. Então, como eu tinha explicado no início, eu vou só ler aqui os versos do Srimad Bhagavatam de hoje, né? Que é os versos 27, 28, 29 e 30, que tem significados bem pequenos, e depois eu vou diretamente falar sobre o aparecimento de Srila Prabhupada. Né? Então vamos aqui falar o Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de lermos o Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, oferecemos nossas mais respeitosas reverências a Narayana, a Suprema Personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, da sabedoria, das artes, né? A Srila Vyasadeva, o autor, e a Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, o propagador. Idam Bhagavatanama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Dhanyan Swastyanan Mahat. Este Bhagavatam é a encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado por Srila Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo bem-aventurado, ele é todo completo e todo bem-sucedido. Krishna Swadama Pagate Dharma Ganja Visaha Kalanasa de Shanesha Puranar Kudunoditaha. Este Bhagavatam ele é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna, a sua própria morada, juntamente com Dharma, Jnana, seu séquito. Aquelas pessoas que perderam a sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, né, que somos nós, obterão luz com esse Purana, graças a Srila Prabhupada, que o trouxe para nós, né, traduzido e comentado e com significados maravilhosos, mais um feito transcendental de Srila Prabhupada, né? Vamos então honrar esse feito, né? Nós estamos lendo o canto 3, o capítulo 10, o verso número 27, 28, 29 e 30, né? Então o verso 27 está falando sobre divisões da criação, né? A criação dos animais, das plantas, dos seres humanos, dos semideuses, né? E aqui especificamente vai falar sobre a criação mais elevada dos semideuses, principalmente, né? Então, vai Kritashraya Evaite Devasargas Chasattama vai Karikas Tuya Prokta Kalmaraj Tubaya Maka. Eu não vou ler palavra por palavra não, para nós irmos mais rápido, né? Vamos aqui. Ó bom Vidura, estas três últimas criações e a criação dos semideuses, que é a 10ª criação, são criações Vaikrita, que são diferentes das criações Prakrita, naturais, né, descritas anteriormente. O aparecimento dos Kumaras enquadra-se em ambas. Anteriormente, os Prakritas são os animais, os seres humanos, já os semideuses já são criação Vaikrita, já é um outro tipo de criação. Aí o verso 28 e 29... Deva sargas chasvidho vibudha pitaro suraha gandharva sarasav siddha jaksharakshan sischaranaha bhuta preta pishachascha vidyadrihra kinara daya dasyaite vidurakyata sargaste vishwastri kritaha. Escrevendo vários seres foram criados, né? Seres celestiais, né? A criação dos semideuses é de 8 variedades. 1, os semideuses. 2, os antepassados, chamados pritas, né? 3, os asuras ou demônios. 4,
os Gandharvas e Apsaras, ou anjos. 5. Os Yakshas e Rakshasas. 6. Os Siddhas, Charanas e Vidyadharas. 7. Os Bhutas, Pretas e Pichachas. 8. Os seres sobre-humanos, cantores celestiais, etc. Todos eles são criados por Brahma, o Criador do universo. Né? Aí tem aqui um pequeno significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como é explicado no segundo canto do Śrīmad Bhagavatam, os Siddhas são habitantes de Siddhaloka, onde os residentes viajam pelo espaço em veículos. Às vezes, quando você vê avistamento de OVNIs, né, de objetos voadores não identificados, muitas vezes podem ser esses Siddhas, né, que eles têm esse hábito, né, de viajarem pelo espaço sideral em espaçonaves. Né? É só terem vontade que eles podem passar de um planeta para outro sem dificuldade. Olha que interessante, hein? A gente tem essas propagandas extraterrestres, avistamentos, né, de naves espaciais, né? E aqui está confirmando no Bhagavatam, né, que eles podem viajar de um planeta para o outro sem dificuldade. Né? Portanto, nos planetas superiores, os habitantes são muito superiores aos habitantes deste planeta, em todas as questões de arte, cultura e ciência, uma vez que possuem cérebros superiores aos dos seres humanos. Os espíritos e gênios mencionados nesta passagem também estão incluídos entre os semideuses, porque são capazes de executar funções incomuns que não são possíveis para os seres humanos. Né? Acho que Srila Prabhupada está incluído aqui nessa lista, porque o que ele fez realmente é uma tarefa incomum, né? Que nenhum ser humano comum poderia ter feito. Né? Que nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Né? Por isso, Srila Prabhupada é considerado um Shaktavesha Avatar. Shaktavesha Avatar significa um ser vivo, um ser humano dotado de poder diretamente por Krishna para executar uma missão na Terra. Né? Então, por exemplo, Jesus Cristo é considerado um Shaktavesha Avatar. Né? Então, são seres especiais, né, que vêm a esse mundo para cumprir a missão de Krishna. Né? E vamos ver então o último verso 30, Ataparam pravakshami vamsam manvantaram nicha evam raja plutha shrasta kalpadishu atmaburhari srijati amoga sankalpa atmavatmanam atmana. Tradução: agora descreverei os descendentes dos manos. O Criador, Brahma, no papel da encarnação do modo apaixonado da personalidade de Deus, cria as coisas universais com desejos infalíveis, em cada milênio pela força da energia do Senhor. Significado, Srila Prabhupada: a manifestação cósmica é uma expansão de uma das muitas energias da suprema personalidade de Deus. Tanto o Criador quanto o criado são emanações da mesma verdade suprema, como é declarado no começo do Bhagavatam, Janmadi Asya Jataha. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, 10º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Divisões da Criação. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshu Amilitandjana Tasmai Shri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobhistam Staptandjana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam. Nasci na mais escura ignorância, todos nós nascemos na mais escura ignorância. Até o Senhor Brahma nasceu na mais escura ignorância. E meu mestre espiritual tem aberto meus olhos com a sorte do conhecimento,
eu ofereço minhas respeitosas reverências a ele. E quando é que Srila Rupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, me dará refúgio aos seus pés de lótus. Vandeham Sri Guru Sriuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavanscha Sirupa Sagarajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sivisakam Vitanscha Anchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pachatade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Oferecemos nossas mais reverências a todos os Vaishnavas, devotos do Senhor, que estão aqui presentes, e também os que não estão, que são cheios de compaixão pelas almas caídas e como árvore do desejo satisfaz o desejo de suas entidades vivas. Reverências a ti, ó Mestre Espiritual, tu és muito querido pelo Senhor Krishna, tendo se refugiado aos seus pés de lótus. Ó, minhas reverências, ó servo de Saraswati, tu bondosamente vieste a esse mundo ocidental para propagar a mensagem do Senhor Chaitanya e livrar o mundo ocidental da calamidade do impersonalismo e do niilismo. Jai, Srila Prabhupada, que jai. Então, após ler essa parte do Bhagavatam, né, Srila Prabhupada foi aquele que foi enviado pelo Senhor Krishna para nos agraciar com a consciência de Krishna, né? Ele apareceu nesse mundo em 1896, né, numa época a Índia era colônia da Inglaterra, né? E Srila Prabhupada nasceu numa família de devotos, né? O pai dele era um devoto de Krishna, né? O pai dele era um comerciante de roupas, né? Mas ele era também um brahmana, era um brahmana vaishya, né? Ele tinha um comércio, era de uma família aristocrática, né? Tinha um comércio, né, vendia roupas, e ele, na casa dele, Srila Prabhupada conta que diariamente ele fazia o puja, era a atividade principal dele, tanto de manhã como de noite, ele adorava as deidades, né? E Srila Prabhupada cresceu dessa forma, vendo o pai dele diariamente e a mãe dele adorando as deidades da casa. Também na loja dele tinha as deidades, que também ele fazia o puja, né? E lia também a Bhagavad Gita. Bom dia, Rosângela, Hare Krishna, reverências. Jai. Então, e ele, logo cedo, né, ele pediu, ele tinha uma irmã também, né, Epshima, né, e ele pediu ao pai dele, eles iam também num templo que tinha lá, ele morava em Calcutá, ele nasceu em Calcutá, numa área de Calcutá, e inclusive essa casa onde Prabhupada apareceu, onde ele nasceu, foi adquirida pela ISKCON, e agora é um lugar de peregrinação. Quem for à Índia pode ir em Calcutá, na residência onde Prabhupada apareceu, né? E lá está, assim, virou como um memorial, um museu, né? Então, aí, ele e a irmã dele costumavam ir com os pais também adorar a deidade no templo, que tinha próximo um templo, tinha a deidade Radha Krishna, né? Além de o pai dele adorar a deidade em casa, também ia visitar esse templo e oferecer reverências e seva nesse templo próximo à casa deles, né? Então, Prabhupada pediu que o pai dele comprasse uma deidadezinha para eles também adorarem.
né? Ele e a irmã dele. Né? Então, desde cedo, além de ver os seus pais adorando a deidade, além de visitar regularmente o templo, que estava próximo à sua residência em Calcutá, ele também adorava a sua deidadezinha, né? Ele tinha o seu altarzinho e ali, desde pequenininho, né, menininho, ele adorava a sua deidadezinha, né? Botava guirlandinha, oferecia frutinha, né? Vestia, banhava, fazia um pujazinho, né? Bem simples, né? De uma criança, mas aquela, como um devoto puro de Krishna, né? Já tinha despertado esse amor por Krishna desde menininho, né? E depois disso, ele, quando viu que havia esse festival de Ratha Yatra, né? Ele, né, viu, né? Ele leu, não sei, o pai dele falou para ele, e ele então pediu que o pai dele comprasse um carrinho de Ratha Yatra. Eu não me lembro se foi comprou ou se construiu o carrinho, agora eu não me lembro direito, mas o pai dele, né, deu para ele um carrinho de Ratha Yatra, né, e ele então organizou na vizinhança, ali na vila onde ele estava, morava, para onde nasceu era uma vila, né, tinham várias casas, né, então ele organizou, junto com os outros amiguinhos, um mini festival Ratha Yatra, com apenas 5 anos de idade, 5, 6 anos de idade, ele já organizou um festivalzinho de Ratha Yatra na vizinhança, né? E todos os vizinhos vieram e participaram, teve praçada, eles puxavam o carrinho com uma corda, né? Então, a vizinhança toda veio, né, participar, tinha assim umas 30 pessoas, 40, 50. Depois, Prabhupada organizou em Londres um Ratha Yatra, onde milhares de pessoas participaram, em São Francisco, em Londres, em Paris, em várias cidades do mundo. Mas desde infância ele já começou a organizar para a vizinhança onde ele morava um mini festival Ratha Yatra. Olha que incrível, né? E aí, Srila Prabhupada, então, aí tem uma coisa bem interessante sobre o nascimento de Prabhupada, que ele nasceu exatamente no dia seguinte ao aparecimento de Krishna. Né? Isso é muito significativo, né? Por exemplo, ontem comemoramos o Janmashtami, Sri Krishna Janmashtami, o aparecimento de Krishna. E hoje estamos comemorando o aparecimento de Srila Prabhupada. Né? Então, uma sincronicidade bem interessante. Né? Que bem no dia seguinte ao aparecimento de Krishna, vem o aparecimento de Srila Prabhupada. Né? E aí, então, o que acontece? O tio de Srila Prabhupada queria dar para ele o nome de Nandulal. Nandulal, porque no dia seguinte ao aparecimento de Krishna, tem um festival chamado Nandotsava, onde Nanda Maharaj, o pai de Krishna, ele organiza uma festa, né, para comemorar o aparecimento de Krishna. Chama-se Nandotsava. Otsava quer dizer festa, ou festival, né? Na Índia é comum, quando nasce uma criança, no dia seguinte, os pais organizam uma festa. Né? Então, Nanda Maharaj organizou uma grande festa para Krishna no dia seguinte ao seu aparecimento. Então, por causa disso, o tio de Prabhupada queria dar a ele o nome de Nandulal. E quase que ele recebeu esse nome, só que, como é comum também na Índia, os pais foram consultar um astrólogo, né, para poder ver as previsões para assim, a Prabhupada, né, ver assim, qual seria a sua carta, como seria a sua carta astrológica. Né? E aí, quando o astrólogo viu a carta de Prabhupada, ele ficou impressionado e ficou confuso. Ele achou 3 yogas no mapa astral de Srila Prabhupada. E ele ficou impressionado, porque no mapa astral dele tinha uma coisa que era meio contraditória. Ao mesmo tempo que dava que ele seria uma pessoa muito opulenta, também dava que ele seria uma pessoa muito renunciada. Opulenta e renunciada ao mesmo tempo. Né? E aí ele
pesquisando mais e mais o mapa astral, ele fez uma previsão. O seu filho será um grande líder espiritual. Isso em 1896, hein? 1896, há mais de 100 anos atrás. É muito mais de 100 anos, mais 130 anos atrás quase. Né? O seu filho será um grande líder espiritual e vai atravessar o oceano e vai fundar 108 templos. Imagina que previsão ousada desse astrólogo, já que na época era muito raro os indianos virem para o Ocidente. Era muito difícil. Né? Na época não havia nem avião. Né? Em 1896 só havia navio. Né? E assim mesmo não eram navios muito modernos, eram navios meio precários. Né? 1896. 1896, não havia nem aviação ainda. Então falou que ele ia cruzar os oceanos, né? Mais de um oceano, porque para sair da Índia e vir para o Ocidente tem que cruzar, ou vai pelo Pacífico, que é um oceano enorme, ou então vai cruzando vários oceanos, Oceano Índico, né? E Oceano de Bengala, Oceano Índico, aí Oceano Atlântico, até chegar no Ocidente. Né? Mas ele fez essa previsão, que ele ia cruzar os oceanos, vinha para o Ocidente e ia se tornar um grande líder espiritual e fundar 108 templos. Previsão astrológica. Aí, quando os pais deles ouviram essa previsão, falaram, não, ele tem que ter, se ele vai realmente tornar-se um líder espiritual e vai cruzar o oceano, então ele vai ter que ter um outro nome. Não vai ser Nandulau. Ele vai ser uma pessoa destemida. Porque, para fazer isso, ele tem que ser destemido. Tem que ser uma pessoa que não tem medo, né? Porque um indiano ir para o Ocidente e fundar templos, naquela época era uma coisa praticamente impensável. Né? Aí botaram o nome dele de Abai. Abai Charan. Não só Abai, mas Abai Charan. Abai quer dizer destemido. A palavra Bhai quer dizer temor. E Abai quer dizer destemor. Né? Abai Charan. Charan quer dizer os pés de Krishna. Então, a pessoa que é destemida porque se refugiou aos pés de lótus de Krishna. Né? Então, esse foi o nome que ele recebeu dos pais. Né? E aí, durante assim, o crescimento de Abai, o pai dele incentivou o tempo todo a vida espiritual dele, sabendo já da previsão astrológica. O pai dele comprou para ele uma mirdanguinha, para ele aprender a tocar mirdanga, né? Até contratou um professor para ensinar ele a tocar mirdanga, né? E o pai dele, depois que ele cresceu, o pai dele não quis que ele fosse para estudar em Londres, embora os parentes quisessem, né, bancar a passagem dele para Londres, para ele estudar em Londres. O pai dele não quis que ele fosse para Londres, para não se contaminar com os ocidentais, né? E aí matriculou ele numa faculdade na Índia mesmo, né? Embora fosse uma faculdade que pertencia aos britânicos, os professores eram britânicos, mas era na Índia, né? Ele não saiu para Londres, né? E ele então, Scottish Church, nome da faculdade, né? Scottish quer dizer escocês, churches, igreja, né? Faculdade, igrejas escocesas, né? Scottish Churches, né? Então, a faculdade escocesa, né? Então, ele pegou, ele se graduou nessa faculdade, né? Parece que em química, inglês, assim, eu não me lembro, eu sei que era química e inglês, né? Língua inglesa e química, né? E ele, então, ele se juntou ao movimento de Gandhi. Se juntou ao movimento de Gandhi porque ele achava que a Índia, sendo dominada pela Inglaterra, sendo uma colônia da Inglaterra, jamais iria propagar a sua cultura para o mundo, porque todo mundo ia sempre ver a Índia como uma colônia, como um país dependente, né, de outro país, né?
e ele também ele era contra toda a exploração e o domínio que os ingleses exerciam na Índia. Tanto é que ele, assim como um protesto, recusou o diploma na faculdade. Ele não compareceu à cerimônia de graduação. Ele recusou o diploma. Embora ele tenha se graduado, ele não quis o diploma da faculdade, como um protesto, né? Assim, ao domínio inglês, né? E aí, então, quando ele estava assim, ativista no movimento de Gandhi, ele foi convidado para assistir a palestra de Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj Thakur. Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakur, que foi o mestre espiritual dele, que ele não conhecia. Aí ele, a princípio, ele relutou, porque ele, durante toda a infância dele, juventude, o pai dele, que era uma pessoa era um devoto, né, e muito piedoso, costumava convidar sadhus para sua casa e alimentar esses sadhus. O pai dele tinha esse tipo de costume transcendental de oferecer praçada aos sadhus, né? E então ele via que muitos dos sadhus eram assim enganadores, alguns fumavam ganja, né? E assim ele via que, embora fosse chamado de sadhus, as atividades deles não eram meio suspeitas, né? Então ele ficou meio descrente, né, dos sadhus, né? Então ele assim recusou-se, mas aí o amigo dele, não, vamos, e puxou ele para lá, e quando ele chegou lá, estava Bhaktisiddhanta Saraswati sentado no asana, e aí quando ele prestou reverências, porque esse é o costume, quando se vê um sadhu na Índia, é o costume prestar reverências. Independente se a pessoa segue aquela linha ou se não segue, né, o costume é prestar reverência. Aí, quando ele estava levantando, assim, já sentando, Bhaktisiddhanta Saraswati olhou para ele e falou: você é uma pessoa inteligente. Você deve pregar a consciência de Krishna na língua inglesa. Aí Srila Prabhupada ficou assim, espantado, porque mal ele viu o sadhu, já recebeu essa instrução. Né? Quer dizer, você vê como é o sistema transcendental, né? Bhaktisiddhanta Saraswati era tão assim transcendental que já ao ver ele previu que ele seria o baluarte, né, que viria trazer a consciência de Krishna na língua inglesa, né, que até então estava só em sânscrito, estava em bengali, estava em hindi, né, talvez poucas coisas traduzidas para o inglês, né. Então, Srila Prabhupada ficou assim espantado, né? Ficou com aquela instrução logo de cara, né? Assim, né? Sem nem conhecer ele, né? Já deu essa instrução, né? E aí então Prabhupada ficou muito impressionado com a palestra dele, né? E disse: essa é a pessoa que pode realmente representar Chaitanya Mahaprabhu. Esse é um fidedigno representante do Sr. Chaitanya. Prabhupada disse, né? E aí então ele passou a comparecer, né, a frequentar as palestras, né, de Bhaktisiddhanta Saraswati, né? E até que ele foi iniciado, tinha 20 e poucos anos quando ele foi iniciado, não sei se era 22, 25, não sei, eu não me lembro, era 20 e poucos anos, né, que ele foi iniciado. E o nome que ele recebeu foi Abhay Charanaravinda. Abhay Charanaravinda. O Bhaktisiddhanta Saraswati botou Aravinda, acrescentou a palavra Aravinda, porque o nome dele civil era Abhay Charan. Então, quando ele foi iniciado, ele passou a se chamar Abhay Charanaravinda. Então, ele só acrescentou a palavra Aravinda, né? Que significa a flauta de Krishna. Charan é os pés de lótus de Krishna. Aravinda é a flauta, né, de Krishna, né? Então, Abhay Charanaravinda se refugiou aos pés de lótus de Krishna e da flauta de Krishna também, né? E aí então
deu a missão para ele, continuou a missão para ele pregar a consciência de Krishna, propagar a consciência de Krishna na língua inglesa. Srila Prabhupada, na época, então, que foi iniciado, já era casado, já tinha casado, né? Já tinha filhos, né? E ele tinha um empreendimento farmacêutico muito bem sucedido, né? Diga-se de passagem, né? E ele também ele produzia, né, fórmulas ayurvédicas, né? E vendia, né, medicamentos ayurvédicos. Esse era o trabalho de Prabhupada. Ele fornecia medicamentos ayurvédicos, né? E então ele às vezes até viajava para outros lugares levando esses medicamentos para vender, né? E assim, e tinha essa farmácia e com isso ele sustentava a sua família. Mas nesse interim, ele já estava se preparando para a tarefa de vir para o Ocidente e de pregar a consciência de Cristo. Então, por isso que o primeiro volume da biografia de Prabhupada é toda uma vida em preparação, né? Toda uma vida, porque desde a infância, quando ele adorava as deidades, organizou o pequeno Ratayatra, etc., já era um prenúncio, né? Já era uma preparação. Quando ele aprendeu Mridanga, tudo mais, né? E agora, depois que ele recebeu essa iniciação, aí ele começou a publicar uma revista, né? Mesmo sendo um grihasta, tendo uma farmácia, fazendo comércio, e ao mesmo tempo ele publicou uma revista chamada De Volta ao Supremo. O nome da revista é De Volta ao Supremo. Claro, ele é um ser devoto puro de Krishna, associado eterno de Krishna. Que ele poderia, qual poderia ser a revista dele? De Volta ao Supremo. Vamos voltar de volta para o nosso Krishna, né? Para o mundo espiritual, né? Então a revista dele chamava De Volta ao Supremo. E a revista tinha inclusive ensaios assim contra a guerra, né? Quando a Segunda Guerra estourou, ele assim na revista falava, né? Como as pessoas querem um mundo sem Deus, né? Elas querem o reino de Deus, mas sem Deus, né? Querem conquistar, né, a Terra, tornar a Terra um mundo perfeito, mas sem Deus, né? Ele fala isso no artigo que ele publicou na revista. E ele vendia essa revista também, né? E era uma forma de ele pregar para os indianos, né? E assim, e também de difundir a consciência de Krishna na Índia também, que embora a Índia seja um país espiritualizado, na época estava bem assim, confuso, assim, não estava assim, assim, o movimento do Sr. Chaitanya estava meio assim apagado, meio assim devagar, né? E aí então ele fazia isso para que as pessoas se reconscientizassem, né? Muitos estavam imitando os ocidentais, como hoje fazem, né? Imitando os ocidentais, e ele então fazia isso para que as pessoas se reconscientizassem da consciência de Krishna, né? E aí então o que aconteceu? Ele foi, e aí ele encontrou com o guru dele, olha, poucas vezes, uma meia dúzia de vezes ele encontrou o guru dele, né? E numa dessas vezes foi na Radha Kunda, onde o guru deu outra instrução para ele, importantíssima. O guru falou assim: quando quer que você consiga dinheiro, imprima livros, né? Se você conseguir dinheiro, qualquer momento que você conseguir dinheiro, imprima livros. Então estava aí dada também assim, a orientação de como seria, né, assim, a pregação de Srila Prabhupada. Seria uma pregação baseada na literatura védica, não uma pregação assim fanática, né? Mas que seria, os livros são a base, né? O lema que Prabhupada criou para ISKCON, né? Os livros são a base, pregação é a essência, pureza é a força e utilidade é o princípio, né? Foi daí que foi criado Prabhupada criou esse lema, né?
E Bhaktisiddhanta Saraswati falou também, eu estou muito assim insatisfeito com a Gaudiya Mata, porque Bhaktisiddhanta Saraswati tinha criado um movimento também dentro da Índia, o mestre de Prabhupada, chamado Gaudiya Mata, e tinha várias assim filiais, né? Mas ele falou, estou muito insatisfeito porque os líderes estão brigando assim, para ficar em diferentes aposentos dos templos, estão assim, existe um litígio para ficar, quem vai ficar em que quarto, né? Quem vai ser, e todo mundo querendo ser o líder, né? Então existe muita política. Mas sabe de uma coisa, eu preferia até que vendessem os mármores do templo e que imprimissem livros. Falou assim. Para mim, preferia até que vendessem os mármores do templo e que imprimissem livros, porque fica essa disputa de quem quer ser o líder, quem quer ser, né, o rei da montanha, né, e quem vai ocupar que aposenta. É melhor que vendesse os mármores do templo e imprimissem livros, né? Então, isso fez com que Srila Prabhupada cada vez mais se conscientizasse na importância da publicação e distribuição de literatura consciente de Krishna, né? Então, o que ele fez? Ele começou, depois de um certo tempo, os filhos já tinham crescido, os filhos já estavam encaminhados, a esposa dele, ele costumava pregar, né, a casa dele, mas a esposa dele não acompanhava, a esposa dele não incentivava a pregação dele, né? Ela não concordava, né? Ele fazia namaratas na casa dele, mas a esposa não participava, né? E aí isso foi criando um constrangimento, né, nele, até chegar um momento que a esposa dele vendeu o Bhagavad Gita dele para comprar chá, né? E aí ele falou, quer dizer, já estava numa idade de tomar vanaprastha, né? A idade dele já era assim uma idade, já tinha uns 60 anos por aí, né? Em torno de 60 anos. Aí ele falou para ela, vem cá, ou você vai, ou eu ou chá. A esposa falou, eu prefiro chá. Né? E aí então ele resolveu tomar vanaprastha, né? E deixou lá a farmácia encarregada lá com o filho dele se encarregar da farmácia e se afastou da vida familiar, né? E claro, deixou tudo certinho, a esposa protegida pelos filhos, os filhos assumiram os negócios, né? E ele então tomou vanaprastha, né? Até que ele sonhou com o chamado ele não queria tomar sannyasi, mas aí ele sonhou com o Bhaktisiddhanta Saraswati, né, chamando ele, né, para tomar sannyasi. Ele sonhou isso, né? E aí ele acabou tomando sannyasi. Um irmão espiritual mais velho deu para ele sannyasi, Keshava Maharaj. Keshava Maharaj, irmão espiritual mais velho, Prabhupada deu para ele iniciação de sannyasi. E ele foi para Vrindavana, foi morar em Vrindavana, no tempo chamado Radha Damodara. Quem for lá em Vrindavana pode visitar os aposentos de Srila Prabhupada, estão ali preservados até hoje. Ele vivia de maneira bem simples, a cama dele não tinha colchão, era aquela coisa feita de vime, né? Aquelas camas feitas de vime, né? Igual aquelas cadeiras assim, né? Aquele material parece palha, né? Vime, né? E assim, ele vivia de maneira bem simples, né? Tinha uma mesinha onde ele escrevia, onde ele datilografava, né? Também os artigos, né? Onde ele começou a traduzir o chamado Bhagavatam. Ele começou ali a traduzir o chamado Bhagavatam. Esse templo da Damodara, assim atrás, assim no quintal do templo atrás, tem vários samadhis de vários grandes acharyas que tinham, assim, samadhi é como se fosse um mausoléu, né? Onde eles estavam ali sepultados, né? Eles foram ali, samadhi, uma pessoa santa, quando deixa o corpo, ela não é cremada, ela é embalsamada
E aí existe ali o Samadhi, que é um local onde as pessoas vão visitar para honrar aquelas pessoas, né? Então, aí tem vários Samadhis, Bulgarba Goswami, e aí tem o Samadhi de Sanatana Goswami, e também ali era o Bhajakuti de Rupa Goswami, onde o Rupa Goswami fazia o seu bhajan, né? Então, os aposentos de Srila Prabhupada davam, assim, a cozinha que ele Prabhupada cozinhava, dava diretamente para o Bhajan Kuti de Rupa Goswami, né? Então, ele foi se inspirando e ali ele escreveu uma parte do Srimad Bhagavatam, que ele depois, com muita dificuldade, vendendo as revistas e tudo mais, ele conseguiu publicar, né, em Delhi, né, ele ia constantemente de Vrindavana para Delhi, né, sempre que ele arrumava algum dinheiro, uma doação, assim, vendia umas revistas, conseguia uma doação, ele ia de Vrindavana para Delhi e com o propósito de arrumar uma maneira de imprimir. Porque se ele viesse para o Ocidente, ele não ia vir de mãos vazias. Ele tinha que vir com uma literatura transcendental, né? Então ele fez esse trabalho, que depois ele continuou no Ocidente, um trabalho hercúleo, né, de traduzir palavra por palavra, como nós agora lemos o Srimad Bhagavatam. Eu não falei palavra por palavra para não ficar muito longo a nossa aula hoje, mas a gente diariamente faz isso, a gente lê o verso e lê a tradução, palavra por palavra, sânscrito e tradução, né? Então, além de ele traduzir o sânscrito, ele traduzia palavra por palavra, né, a tradução de cada palavra em sânscrito, e depois fazia o significado. Então, cada verso tem um significado. Então, o Srimad Bhagavatam, aqui é só uma parte do terceiro canto. Ó, ele fica dessa grossura. Por quê? Porque sempre tem os significados de cada verso, né? Então, ele começou a fazer isso e aí conseguiu, depois de um esforço assim sobre-humano, conseguiu imprimir. Não é barato imprimir livro, né? Conseguiu imprimir os livros, né? E aí então ele trouxe algumas caixas ou malas ou caixas de livros, né? Quando ele conseguiu passar, ele para vir para o Ocidente ele não tinha dinheiro. Era muito difícil o indiano vir para o Ocidente. Não tinha, na época era muito difícil viajar de avião, né? Anos 60, só quem era rico viajava de avião, era muito caro as passagens. E muito raro o indiano, até hoje em dia é caro para o indiano vir para o Ocidente, porque a rúpia ela vale muito menos do que o dólar, né? $1 é 80 e tantas rúpias, né? Enquanto é R$5, mas é 80 e tantas rúpias. Então, até hoje é difícil, não é fácil indianos virem para o Ocidente. Imagina naquela época, né? Então ele conseguiu, depois de muita luta, ele tinha um contato que era dona de uma empresa de navios, chamado Sindhya Steamships, né? Sindhya, o nome da companhia, Sindhya Steamships, né? E ali ele foi falar com a dona dessa empresa, que era uma devota também, né? A Vaishnavi, e ela não queria, ele veio pedir uma passagem de cortesia, mas ela não queria dar essa passagem de cortesia, porque, poxa, você está muito velho, você vai morrer lá na Nova York, lá você nunca viu neve na sua vida, lá faz assim, abaixo de zero, você vai sem dinheiro, você não tem como se manter lá, você vai morrer lá, né? E ela se recusou, a princípio, dar essa passagem gratuita para ele. Mas aí ele fez lá uma chantagem emocional, né? Parece que disse que ia deixar o corpo, que senão a vida dele não ia ter mais sentido. Ele fez uma chantagem emocional com ela e ela finalmente concordou em fornecer para ele essa passagem de carona, né, no navio, né? E aí ele veio, né, com essas caixas de Bhagavatam.
E quando alguém perguntava para ele assim, Srila Prabhupada, quer dizer, na época não chamavam de Srila Prabhupada, né? Esse título Srila Prabhupada veio depois, era Bhaktivedanta. Esse título Bhaktivedanta foi dado pelo próprio guru dele, né? Porque ele fazia artigos muito bons, ele era muito erudito, então o Bhaktisiddhanta Saraswati deu o título de Bhaktivedanta para ele, então era Bhaktivedanta Swami, né? Então, falaram, Bhaktivedanta Swami, você vai para o Ocidente? Vai para os Estados Unidos? Ele falou, não, quem vai é o Srimad Bhagavatam, eu estou só acompanhando. Né? Tal a importância que ele dava ao Srimad Bhagavatam, né? Que a encarnação literária de Cristo, como nós lemos hoje no início, né? Idam Bhagavatanama Puranam, Idam Bhagavatanama Puranam Brahmasamitam Tam Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi, né? Srimad Bhagavatam é a própria encarnação literária de Krishna, escrita pelo grande sábio Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Por isso que o dia de hoje chama-se Vyasa Puja, né? Onde se adora o representante de Vyasa, né? E que veio trazer o Bhagavatam para o Ocidente. Haribo, Srila Prabhupada Ki Jai, Bodhana Tattva Ki Jai, grande distribuidor de livros, né? Está aí, não, representando também Srila Prabhupada. Sim, vou chegar lá, Prabhu, vamos chegar lá, né? Ele está perguntando aqui, poderia explicar qual foi a causa que Srila Prabhupada não ter vindo encontrar com vocês no Brasil, chegando só até a Venezuela? Vou chegar lá, né? Bom, então aí ele veio, né? Teve 2 ataques cardíacos no caminho, né? Falou que se tivesse um terceiro, ele achou que ia deixar o corpo, né? E ele então contou que no segundo desses ataques, ele estava assim meio que desmaiado, né? Estava assim inconsciente. Ele teve então um sonho que de todos os avatares de Krishna vieram no navio, né? E Krishna mesmo pessoalmente estava assim à frente desses avatares, o próprio Krishna. E Krishna falou para ele assim: não tema, não esmoreça, simplesmente escreva esses livros e publique esses livros. O resto eu vou arranjar. Não se preocupe. O resto eu faço os arranjos. Simplesmente distribua esses livros. Olha só que importância que tinha essa publicação, distribuição desses livros, né? O próprio Cristo falou, simplesmente escreva os livros e o resto eu vou cuidar, né? O resto eu vou cuidar. Não se preocupe com a manutenção, não se preocupe com como você vai comer, como você vai dormir. Eu vou providenciar tudo. Você se concentre só nesses livros, né? E foi assim que Prabhupada fez, né? Ele veio para o Ocidente, ele tinha somente um contato, que era uma família que o marido era indiano, a esposa era americana, e perto de Nova York, né, em um lugar chamado Butler, e ele ali pregava, né, pregou, ficou ali hospedado um mês, mas a missão dele não podia ficar ali nessa cidadezinha, ele foi para Nova York, como nós falamos, sem lenço e sem documento, né? E foi assim, passando o perrengue por um ano, né? Mudando de sala em sala, né? Se mantendo, só vendendo os livros em bibliotecas, em livrarias, né? Era assim que ele se mantinha, né? E assim ele podia pagar o aluguel e comer, né? O que não é barato nos Estados Unidos, né? E assim ele foi, depois de um ano já conseguiu, ele ficava dando palestras, né, nesses locais que ele ficava, divulgava essas palestras, e assim foram juntando alguns seguidores, né, até que assim esses seguidores alugaram uma lojinha que chamou Presentes Inigualáveis, né? A lojinha tinha esse nome, né? Era uma lojinha de presentes, né? Então, de lembrancinhas, né? Então o nome da lojinha era Presentes Inigualáveis. Aí quiseram mudar o nome, aí o Prabhupada falou, não mude esse nome, o que nós estamos distribuindo aqui são presentes inigualáveis mesmo. A consciência de Cristo é um presente inigualável.
de valor inestimável. Então mantém o nome presente inigualável, né? Bom, e aí começaram a fazer Harinama nos parques, no Thompson Square Garden, e os hippies, então, participavam dos kirtanas e tornou-se a religião dos hippies, o Hare Krishna, e foi se expandindo, depois foi para São Francisco, e aí ele começou a enviar os seus discípulos para outros países, né, para Londres e para a Europa, etc. O movimento foi rapidamente se expandindo no ano de 66, até que a ISKCON tornou-se uma sociedade assim poderosa, né, que distribuiu muitos livros, até que chegou no Brasil, né? Chegou no Brasil através dos devotos do Havaí, em 73, quando eu conheci em 73, né? Na época, esses devotos, eles gostavam muito de cantar na rua, né? A gente ia fazer Harinama diariamente, né? Quando eu fui morar no templo, mesmo antes, né? Que eu passava aqui no Rio, na Avenida Rio Branco, tinha os devotos ali cantando, estava indo para o trabalho, eu trabalhava e estudava, né? E o meu trabalho eu passava pela Avenida Rio Branco, e o meu trabalho era lá, perto da rodoviária do Rio, e o ônibus passava na volta pela Avenida Rio Branco, e eu via os devotos cantando, descia do ônibus, era cabeludo, barbudo, e me juntava ao Kirtana, né? Assim, com os devotos, né? Também eu conheci de maneira parecida, até com Prabhupada, porque antes de alugarem um templo em Santa Teresa, esses devotos do Havaí, eles alugaram um pequeno apartamento no Leme, de temporada de verão, né? Era o verão de 72 para 73, né? E nesse apartamento eles davam aulas do Bhagavad Gita à noite, né? Aqui tocava harmônia, tinha assim uma harmônia, uma foto de Prabhupada e o Bhagavad Gita, era tudo que tinha, né? E a praçada era um pedacinho de maçã para cada um, uma fatia de maçã para cada um, né? E aí me chamaram, um amigo meu me chamou, eu fui e fiquei muito impressionado porque eu já lia Bhagavad Gita, né? Então eu tinha uma namorada chamada Gita e eu nem tinha ouvido falar no Gita, mas eu fui na livraria pegar livros de psicologia junguiana, porque eu estudava Jung, e vi lá o Gita, aí atraí porque a minha namorada chamava Gita. E aí comecei a ler, assim, adorei o que eu li. O livro estava em espanhol, mas era pequenininho, não era de Prabhupada, né? Porque Prabhupada não tinha publicado livros ainda, né? E aí então, pelo menos no Brasil, não tinha, né? Tinha só nos Estados Unidos, na época, né? Foi 8 anos depois isso, né? 7 anos depois que começou o movimento nos Estados Unidos, em 73, né? Em 66, Prabhupada estabeleceu a ISKCON. Em 66, em 73, esses devotos vieram para cá, né? 7 anos depois. Eu já tinha livros em inglês, mas não tinha nada em português, né? E acho que nem em espanhol. Então, aí eu vi o Gita do Prabhupada assim, achei maravilhoso. E a aula foi assim, parecia que estavam lendo a minha mente, todas as indagações que eu tinha, porque o livro que eu lia não tinha significado. Então, eu especulava, né? Assim, viajava no meu entendimento, né? Do que estava escrito ali. Depois que ele deu a aula, todas as minhas dúvidas começaram a ser sanadas, né? Eu até achei que ele fazia telepatia, porque toda dúvida que eu ia tendo, ele ia respondendo, né? E aí, depois disso, no ano 75, antes de 75, 74, os devotos voltaram para o Havaí, né? Não publicaram nenhum livro, só um panfletinho, A Morte da Verdade Absoluta, que era uma entrevista com o sannyasi que veio, né, do Havaí, chamado Siddha Swarupananda, né? Mas não publicaram nenhum livro, não davam ênfase, né? Eles se tornaram, inclusive, dissidentes da consciência de Krishna, que não deram ênfase aos livros. Mas aí, em 75, né, Damvanta de Swami, junto com Aradhya, né, eles eram bhaktas, estavam em Salvador, escreveram uma carta, né, já havia alguns devotos aqui no Rio, havia alguns em São Paulo e tinha também em Salvador, porque esse devoto do Havaí ficou um no Rio, outro foi para São Paulo e um casal foi para Salvador. E o casal foi para São Paulo e um brahmachari ficou no Rio. Então,
ele lá de Salvador escreveu uma carta para o Prabhupada dizendo que, olha, estávamos aqui com os devotos, mas eles foram embora, né? Estamos aqui assim, desamparados, né? Nós cantamos japa, nós seguimos Ekadasi, nós adoramos, temos altar, né? Fazemos oferendas a Krishna, observamos festivais, Jamasa, Migora Purnima e tudo mais. Não tem um líder, então a gente está sem um líder aqui, né? E pedindo a Prabhupada que mandasse alguém, né? Que era muito cruz ainda, né? E aí foi quando Prabhupada recebeu essa carta em Los Angeles e, por acaso, o irmão de Maharaj Damvanta estava lá em Los Angeles, ele estava visitando o templo, estava fazendo intercâmbio cultural nos Estados Unidos, e estava visitando o templo, limpando o templo, que também já era devoto, né? Que tinha conhecido aqui na Bahia, né? Então, estava lá limpando o templo, ia visitar o templo, limpar o templo. Aí trouxeram a carta e Prabhupada chamou Hridayananda Maharaj, que era diretor da BBT em inglês, aliás, em espanhol, né? E falou, olha, o pessoal do Brasil está querendo que devotos vão lá, né? Você tem que agora abrir uma BBT em português, né? Já tem em espanhol, agora tem que ter em português. Aí então foi quando chamaram o Vitita, falaram, isso aqui é meu irmão e tal. Então, Hridayananda Maharaj veio, mas ele não conseguiu encontrar Damvantari na Bahia, porque Damvantari tinha ido pegar graduação, pós-graduação, lá em Salvador, lá em Brasília, né? Então, ele não tinha, não conseguiu encontrar Damvantari, e aí voltou para os Estados Unidos. Aí mandou o Mahavira, né? Mandou o Mahavira, que é um devoto canadense, muito assim animado, entusiasmado. E aí então Mahavira veio para o Rio primeiro, em vez de para a Bahia, veio para o Rio. E aqui no Rio tinha um contato da mãe de um devoto, da tia de um devoto chamado Cláudio, que depois foi iniciado com o nome de Chaturmurti, que ele tinha uma fazenda em Petrópolis, que a gente chamava de Nova Ayodhya, a primeira fazenda do Brasil, né? A primeira comunidade rural do Brasil. E aí então essa tia dele tinha o meu contato, então deu o meu contato para ele. Eu fui lá e reuni os devotos que tinham ali no Rio de Janeiro, fomos para a fazenda, convencemos o Lokashaks e o Chaturmurti de descer da fazenda para começar a ISKCON, né? Bom, tendo dito isso, eu vou responder agora a pergunta do Prabhu Bodhana. Quando o Prabhupada chegou na Venezuela, nós estávamos sim preparados para recebê-lo aqui no Brasil. Inclusive, alguns argentinos foram para a Venezuela encontrar Prabhupada e nós não fomos, porque a ideia, Prabhupada vinha para o Brasil. Ficamos aqui nos preparando para receber o Prabhupada. Já tínhamos, olha só que incrível, no ano 76, já tínhamos templo já tínhamos templo no 76, tínhamos templo em São Paulo, tínhamos templos no Rio, tínhamos Vrajabhumi, já que não é como é hoje, mas no estado ainda inicial, né? Tínhamos templo em Salvador, tínhamos templo em Curitiba e tínhamos templo em Porto Alegre. Ou seja, já tínhamos ganhado a maratona de 76, né? Parangati tinha ganhado a maratona de 76, né? Batemos o grupo da Damodara em 76, né? Assim fizemos tanta distribuição de livros, mas tanta distribuição de livros, que depois adquirimos Nova Gokula em 78, né? Com o dinheiro da distribuição de livros, né? A editora Bhaktivedanta Book Trust conseguiu adquirir Nova Gokula e conseguiu adquirir Nova Vrajadama lá em Caruaru. Então, Nova Vrajadama e Nova Gokula foi adquirida com a venda dos livros de Prabhupada, feita pelos discípulos de Prabhupada. Na época só havia discípulos de Prabhupada. Então, pelo esforço dos discípulos de Prabhupada, né, já havia tudo isso, já havia quase todos os livros publicados, né? E, inclusive, nós fomos o primeiro país que publicou
Prabhupada Lilamrita, depois de ser publicado em inglês, nós publicamos o Prabhupada Lilamrita no Brasil. Tanto é que o autor veio aqui ao Brasil, né? Viajamos com ele, pregando. Ele veio aqui, me deu um abraço, porque eu fui o tradutor, né, do filho de Prabhupada, e viajei com ele pelo Brasil. Então, os discípulos de Prabhupada no Brasil trabalharam muito intensamente, e com muita austeridade, né? E para que depois viessem, a partir de 78, 79, outros discípulos de Acharya Deva, discípulos de outros gurus, então encontraram já tudo prontinho, né? Os templos, a editora, Bhaktivinoda Book Trust, né? E aí eles seguiram, né? Claro, propagando a consciência de Krishna. Mas todo esse esforço da base, né, foi construído com um trabalho árduo dos discípulos de Srila Prabhupada. Nós realmente suamos o boné, como diz na gíria, né, para que criássemos essa estrutura, para que a partir de 78 os demais devotos que viessem pudessem assim, desfrutar, né, da ISKCON, de toda a estrutura da ISKCON. Então, quem diz que os de Prabhupada não fazem nada e que ainda bem que Prabhupada não veio naquela época, né, está falando uma grande besteira, né? Está falando uma grande besteira, né? Primeiro porque Prabhupada ele não ia só em lugares bem-sucedidos, pelo contrário, ele ia a lugares como na África, bem assim, que tinha assim, quase nenhuma estrutura. Até roubaram a roupa dele, né? Quando ele acordou, ele viu que os devotos estavam com a curta dele, com o dote dele, né? Assim, não tinha nenhuma, totalmente lugares, ele ia para esses lugares onde não havia, inclusive Nova York, né, que ele foi, quer dizer, ele gostava de ir para lugares onde estava o vento bem rudimentar ainda. Vai ver que agora, o motivo por que ele não veio ao Brasil, existem algumas versões, né? Uma é que não deram, a embaixada brasileira em Venezuela não deu visto para ele entrar no Brasil, né? Essa é a versão bem assim conhecida, porque me disseram já que só dão visto para os indianos na embaixada do Brasil em Delhi, né? Fora da embaixada do Brasil em Delhi não dão visto para os indianos, já me falaram isso, né? Outro motivo, disseram que ele não estava muito bem de saúde, e que teve que voltar às pressas não sei se ele foi para Londres ou voltou para a Índia, né? Então, mas estávamos sim preparados para recebê-lo, e muito bem preparados, né? Tinha um templo muito bonito nos Estados Unidos, né? Tinha templo no Rio, já tinha Vrajabhumi, e tinha Nova Iódia, ainda tinha Nova Iódia também em Petrópolis, né? Tinha templo em São Paulo com muitos, 40 devotos morando no templo, né? Assim, muita opulência, né? E tinha templo em Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte. Tudo isso foi construído com esforço, muito esforço, pelos discípulos de Srila Prabhupada, né? Então, devotos que hoje dizem que Srila Prabhupada não fazem nada, esses devotos não conhecem a história da ISKCON do Brasil, né? Para falar uma besteira dessa, não conhecem a história da ISKCON do Brasil. Chegaram com tudo prontinho. Como é que foi? Caiu do céu? Tudo isso caiu do céu? Algum milionário veio e construiu, alugou os templos, comprou Nova Gokula, comprou Vrajadama, algum milionário? Não teve nenhum milionário, né? Foi com esforço de distribuição de livros diariamente na rua, né? De 8 da manhã até as 8 da noite, 12 horas na rua distribuindo livros, né? Que nós conseguimos assim, arrecadar dinheiro para a BBT, né? Para adquirir a propriedade Nova Gokula, adquirir Nova Vrajadama, e depois vieram outras comunidades, né, adquirida por outros devotos e tudo mais. Esse início, essa base, né, a qual vocês, a maioria hoje em dia, né, entrou no movimento, foi sim construída pelos discípulos de Srila Prabhupada. Infelizmente, hoje em dia tem poucos discípulos de Srila Prabhupada aqui no Brasil ativos, tem uns que estão no exterior, né,
e tem outros que faleceram, e tem outros que simplesmente se abandonaram a consciência de Krishna, né? Por algum motivo ou outro, né? Porque realmente não é muito difícil, né? Bom, eu espero ter... Agora parece que tem uma pergunta aqui da Títra, da minha querida Títra. Ela está dizendo aqui... Peraí. Só um instantinho. Peraí que... Aqui está uma... Aqui, muito bom. Obrigada, mestre Paravioma, por ser um devoto... Ah, meu Deus. Saiu a mensagem. Obrigado, mestre Paravioma, por ser um devoto incansável nessa missão de Srila Prabhupada. Sua história é muito motivadora, pois sua opção de morar no templo e viver tudo isso foi genuinamente espiritual. Obrigado por isso, esperamos que um dia, o senhor escreva um livro. Nem fale sobre isso, todo mundo me pede isso. Vai acontecer, né? Quem era o contato do devoto na Venezuela? Olha, eu não sei a história da Venezuela, infelizmente. Eu sei que conheci 2 devotos venezuelanos, 2 sannyasis, que vieram ao Brasil, que era Vihara Prakash Maharaj e Pramana Maharaj, 2 sannyasis venezuelanos, que inclusive um deles foi quem iniciou a ISKCON no Rio, né? Nós viemos com ele de São Paulo, e ele pregou para Chatrakote Vinassa, que é o dono de Vrajabhumi, foi o proprietário de Vrajabhumi, né? E esse Chatrakote Vinassa, a gente estava aqui no Rio, né? Com essa missão de iniciar a ISKCON. Estava ele, eu e Kuladeva e Vyasa, e mais um devoto da Índia, um indiano que virou devoto no Brasil, né? Chamado Rangapuri, agora mora em Mayapur. E nós estamos cantando na rua, e o Chatrakote Vinassa veio assim, playboy, de moto, com a esposa bem mais nova que ele, e aí se atraiu pelo Harinama, aí começou com o Maharaj pregou para ele convidou a gente para ficar na casa dele, que era um apartamento duplex, de cobertura em Copacabana, né? E ele então cedeu toda a parte de baixo do apartamento para os devotos, foi morar na parte de cima, e depois ele foi o fiador do primeira casa, que foi na Tijuca, na Estrada Velha da Tijuca. Por isso essa casa está lá abandonada, até hoje está lá, nós saímos de lá, está abandonada, que está em inventário da família, alguma coisa assim, né? E aí então, esse devoto venezuelano, um sannyasi, que já faleceu, chamado Vihara Prakash Maharaj, né? Eu conheço ele, mas eu não conheço a história de como o movimento começou na Venezuela. Eu conheço a história do Brasil, né? A Venezuela tem que conversar com algum devoto venezuelano, né? Como conseguir um pouco dessa coragem de Prabhupada e de vocês, devotos sêniores? Simplesmente tentando se render a Krishna, né? Eu sei que nessa fase nós estávamos numa plataforma de rendição. Pode ser que hoje em dia não estejamos, mas nessa época a gente estava realmente rendidos completamente, né? Hoje em dia, infelizmente, regredimos um pouco, né? Talvez até um pouco muito, né? Mas na época estavam totalmente rendidos, né? Obrigado pelo seu excelente trabalho, pioneiro na coisa de Krishna no Brasil, e por sua fala deixando claro para nós o qual trabalhoso foi. Sim, porque existe algumas pessoas que falam, os Prabhupada não fazem nada, só fica dando carteirada, né? Mas não é isso, né? A gente, para iniciar o movimento, foi muito difícil, foi muito perrengue, era muito precário, tudo muito precário, né? E a gente tinha que realmente se esforçar muito, né? E hoje está tudo muito mais fácil, né? Para todo mundo, né? Então eu agradeço aí a audiência de vocês, né? E olha, todas as glórias Srila Prabhupada, nós não temos nenhum mérito nisso, né? O único mérito é esse Srila Prabhupada, nós somos apenas seres, monstros que emergiram
do lodaçal da Kali Yuga, que fomos salvos, ou estamos sendo salvos, não fomos ainda não. Estamos sendo salvos por Srila Prabhupada, né? Nós não temos mérito nenhum, né? Então agradeço aqui o pessoal do Facebook, que já cumprimentei. Deixa eu ver aqui no Instagram quem está aqui. Ademais Alves, Hare Krishna, Ademais. Mantamaitum Vidya, Devidasi, Hare Krishna. Singstita, Hare Krishna. Tem uns nomes bem assim exóticos aqui no Instagram. Luiz Carlos Baldan, Hare Krishna. Gouravatar, Hare Krishna Gouravatar. Fada Dorje, Hare Krishna. Doula Das Alma, Hare Krishna. Nana Magan, Hare Krishna. Adriano Viana Ferreira, Hare Krishna. Marco Ferrari, Hare Krishna Mahaprabhu Kripa Das, Haribu. Quem está mais aqui? Michela Pelbaum Yoga, Hare Krishna. Maria das Graças de OK. Os nomes assim, né? Paulo SFX. Nancy Farias. Psiran e Leobelo, 1971. Padre Sérgio Sanatana Dharma, Hare Krishna, Jai, Glória a Srila Prabhupada, reverências, Padre Sérgio, é transcendental, Jai, Prabhupada, 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 Hare Krishna, Ami 26. G. Black. Espaço Ananda Zen, Hare Krishna. Lenise Romano, Hare Krishna. Damodara, Sri Damodara Maduri, né? Lauro Viegas. Não sei se é parente do senhor Viegas, que eu me lembro que na época da Santa Teresa tinha um senhor Viegas, frequentava o templo. Não sei se você é parente dele. Darlon Brambila, sua Amandinha. Interessante. Thaís Brave. Quem mais aqui? Fabrício Ribeiro. Iswari, Hare Krishna. Quem mais aqui? Bhagavan Tatu, Hare Krishna. Kazedutz, Bhagavat Krishna Charan, Ubiratam Priya. Roberto Souto. Suzana Dharma. Jai, Suzana Dharma. Se eu não falar o nome espiritual, porque eu não sei, viu? Lídia Monteiro Cardoso. Criarte Pintando Arte. Débora E.A. Ingrid Butler. Né? Muita gente, hein? Douglas Ferreira. F. Bonfatti. Muita gente aqui. Acho que não vai dar para falar todo mundo, não, porque tem muita gente. Sonho Acordada. Assistindo só tem 3, né? Mas que entrou bastante gente. Mas assistindo só tem 3. Que eu nem sei quem são, né? Carmele, Marissa, Ivane. Muita gente entrou aqui, mas eu só tem 3 assistindo. Bom, então é isso, gente. Todas as glórias a Srila Prabhupada, que já teremos hoje, às 4 horas, vamos fazer uma live pelo Mayapur TV, sobre Prabhupada, eu e o Santana Gosai, e à noite teremos o programa no templo da ISKCON Rio de Janeiro e nos templos do Brasil inteiro, né? Então, Hare Krishna, todas as glórias a Siguru e Siguranga. Jai, Srila Prabhupada, que jai.